Pessoal, vamos dar início então ao nosso tempo aqui, a nossa aula, esse tempo tão precioso, né? Estou feliz de voltar aqui de novo, aqui em Piracaia, que Deus nos conceda mais vezes para estar aqui, feliz de ver os irmãos também. Vamos estar orando para a gente iniciar? Grandioso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelas pessoas que aqui se encontram. Obrigado, ó Pai, por ver esse privilégio tão grande que o Senhor nos dá, de estar estudando a sua palavra, de estar meditando, Senhor, na tua palavra. Pai, nos dá um bom tempo aqui de aprendizado, de crescimento. Abençoa, Senhor, também as demais classes, as crianças, os adolescentes, ó Pai. E, Senhor, fala conosco, ó Deus, nos ajuda a aplicar a tua palavra em nossa vida. Abençoa também aqueles que não puderam vir, ó Pai. O Senhor sabe o motivo, ó Pai. Que o Senhor esteja com eles, Deus. Em nome de Jesus, amém. Só para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson. Nós somos da cidade de Atibaia. Minha esposa Lilian, o Adilson ali atrás, a esposa do Adilson. Tá aqui, né, Adilson? Tá dando aula aqui para os adolescentes. E eu comecei, na última vez que eu vim aqui, a falar com vocês um pouquinho o que era religião, o que era o Evangelho de Deus. Eu queria dar uma continuidade hoje, especificamente falando o que é o Evangelho de Deus. Eu gosto muito dessa imagem. Um pai da igreja chamado Tertuliano, ele disse o seguinte, que o Evangelho de Jesus, representado pela cruz no meio, ela sempre vem acompanhada de dois ladrões. Toda vez que você apresenta o Evangelho para alguém, sempre vem dois ladrões junto com o Evangelho. Geralmente é o ladrão da religiosidade. O cara, quando ele conhece o Evangelho, então ele é acometido de se tornar alguém religioso. Ou então o ladrão da licenciosidade. O que é licenciosidade? É alguém que é liberal, é alguém que torna a graça de Deus barata. Você veja que é dois extremos. Um obedece demais com segundos intuitos, o outro não. O outro é liberal demais. A famosa teologia Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele não está nem aí. A conta foi paga, Jesus pagou a conta, então pode fazer tudo, vamos viver do jeito que dá. Ele torna a graça de Deus barata. E tem o religioso, que ele fica seguindo normas e normas e normas para ser aceito por Deus. Então eu tenho aqui dois desafios, duas etapas. Eu tenho a religião e eu tenho a licenciosidade, a liberdade religiosa. Qual que é o correto, Anderson? As duas visões são erradas. O correto é o Evangelho. E o que seria o Evangelho? O Evangelho seria um meio termo, nem tão religioso e nem tão liberal, não. Nós vamos ver aqui hoje que o Evangelho é uma via totalmente diferente das duas vias. Geralmente isso acontece com todos nós. Quando nós nos convertemos, quando nós nos rendemos ao amor de Jesus, a gente tem uma tendência muito grande de se virar uma pessoa religiosa. Começa a dizer assim: puxa vida, acho que eu tenho que ficar seguindo rituais, seguindo mandatos para Deus me amar mais. Só que ao passar do tempo, essa pessoa que é religiosa, ela também corre um outro risco grande, de ela cansar de tantas normas e regras e virar então uma pessoa libertina. Cara que já não acredita mais em igreja nenhuma, ele olha e fala: igreja, não venha falar de igreja. A igreja, olha, a igreja afastou os meus familiares. Não, eu tenho Deus, eu não preciso da igreja. Então ele se torna uma pessoa licenciosa. Dá uma olhada um pouquinho nesse quadro das etapas desses dois ladrões. Olha só, quando eu olho para os religiosos, qual que é o foco dos religiosos? O primeiro foco dele é, olha só, cumprir regras e normas. Guarda comigo. E até dá para a gente avaliar se a gente é uma pessoa religiosa ou licenciosa. Qual quadro que a gente se encontra? Qual quadro que nós estamos? Olha só, então uma pessoa religiosa, ela vive para cumprir regras e normas. E qual é a motivação que ela faz isso? Ser aceitável diante de Deus.
Então ela fica cumprindo regras e normas, ela cumpre, para quê? Para que Deus a aceite. O dia que ela falta na igreja, o dia que ela dá uma pisada na bola, a consciência dela diz que ela está em falta com Deus. Então ela chega à conclusão que Deus a ama menos. Mas olha só, e como que acontecem as mudanças na vida de uma pessoa religiosa? Disciplina e esforço pessoal. Geralmente é assim que acontecem as mudanças na vida de uma pessoa religiosa. E qual que é a mensagem que ela escuta constantemente na mente dela? É essa: cuidado, Deus está olhando. Todo religioso, ele tem uma relação com Deus de medo e culpa. É sempre assim, em qualquer religião. Igual eu falei na última aula, você tem um ser transcendental, um ser maior, e o que acontece? Você precisa cumprir algumas regras e normas para que esse ser te ame mais. É assim que o religioso, ele vê Deus, e ele sempre ouve essa mensagem. E só um alerta, gente, você já viu que a gente tem a tendência de levar as nossas crianças a ter uma visão religiosa do próprio Deus, uma relação de medo com Deus? Parece que Deus é aquele senhor mau, que ele está batendo o pé e está falando assim: cuidado que eu vou te pegar. Tinha uma música, eu não sei se alguns de vocês se lembram aqui, e rapaz, assim, eu tenho alguma dificuldade com essa música, e parece que essa música ela tem uma visão religiosa de Deus quando cantado para as crianças. Ela dizia assim: cuidado olhinho com o que vê, cuidado boquinha com o que fala. Parece que ela dá uma ideia que Deus é alguém que está com o braço cruzado e batendo os pés assim para a criança e falando: cuidado que eu estou olhando. Será que a gente tem noção que o nosso Deus quer se relacionar conosco através de amor? Oi? Também. Para a gente ter uma viagem naquilo que os nossos olhos estão realmente olhando. O que é que eu estou refutando? O que é que eu estou parando para ver? Quando Deus diz: não se sentarem à mesa dos escarnecedores, não ocupem, não se detêm. O que é que o meu olho está procurando olhar? Eu entendo, sempre passei, por exemplo, das minhas meninas dessa forma. Cuidado com o que você fala. Seja meditado no coração e as palavras dos meus lábios agradáveis ao Senhor. O que é que eu vou falar? Eu acho que para mim, assim, é mais na forma como você ensina, não no sentido de que Deus está te avisando, mas é porque você tem que perceber o que é bom para você ver, o que é bom para você falar, palavras que edificam, palavras que edificam. Então eu vejo que cuidado é nesse então, sentido. porque tem duas formas, né? Você consegue levar esse lado para um lado religioso e para um lado de alerta, porque é interessante, o mesmo versículo que diz que você não pode sentar nas rodas dos escarnecedores, é no sentido de você se contaminar com eles. Quando você olha para a vida de Jesus, Jesus andava com quem? Prostitutas, ladrões. Jesus estava na roda de pessoas. Mas aí você olha para você não se sentar, para você não permanecer, para você não entrar, não é? Então você tem várias etapas. O que é isso e logo? Quando eu penso que às vezes você acredita que você tem uma coisa, por exemplo, para criança. Olha isso, Deus castiga. Sim. Tem isso, né? Não faz isso porque Deus está vendo, Deus vai te castigar. Mas a gente passa essa ideia de um Deus realmente que está com o braço cruzado lá, só esperando você ir na pensar. Mas é que a gente tem que passar a noção dessa outra forma. Tem que ter ligado no olho dele, onde eu me caracterizo. Porque é até interessante que Jesus fala que o que contamina o homem é o que sai. Porque o que sai nasce da onde? A boca fala do que o coração está cheio, é isso que Jesus fala. E os fariseus ao redor de Jesus, eles incriminavam Jesus porque Jesus andava com prostituta, com ladrões. Só que assim, qual era o intuito de Jesus? Era de alcançar esses, não de se contaminar com eles, mas de transformar. Quando Jesus olha para nós e diz assim: ide por todo mundo, é o que Jesus está dizendo, que eu preciso ir, ainda que eu corra algum risco, não tem jeito. Mas bem lembrado, a gente tem que se guardar, é claro, isso é nítido, né? Quando Jesus nos chama para ser luz e sal da terra, Jesus não está dizendo, foi até bom a irmã falar isso, porque a gente vai cair no outro extremo. Quem que é?
o licencioso. O cara que pega a graça de Deus e se torna barato. Não, olha, Jesus já pagou a conta. Sabe quando você vai na pizzaria e o cara fala, viu, fica à vontade. Então você come demais da conta. Você transforma a graça de Deus em uma coisa barata. Não tem vida transformada. Eu olho, só um exemplo, olho para o Adilson e falo assim, meu, que diferença tem o Adilson com o cara do mundão? Cara, não tem diferença nenhuma. Ele é um cara licencioso, ele pegou a graça de Deus e transformou barato. E qual é a tendência, gente, de gente religiosa? É uma verdade sem amor. Reparem para você ver, geralmente são pessoas legalistas, pessoas que julgam sem amor. Pessoa que fala, viu, a lei está mandando cortar um braço, cara. Vamos cortar. A lei está mandando, vamos cortar. São verdades sem amor, a pessoa se torna seca. E o resultado disso é legalismo e hipocrisia. Hipocrisia por quê? Porque ele quer aplicar na vida dos outros algo que nem ele mesmo consegue viver. Jesus diz que os legalistas da época, eles tornavam as pessoas ao seu redor 2 vezes mais filhos do inferno. O cara ficava tão duro, tão duro, tão duro. E sabe o que é interessante na vida dos religiosos? Que você chega na igreja e está todo mundo com cara de santo. Aí um olha para o outro e fala assim, me engana que você não peca também. Mas parece que gente religiosa, legalista, hipócrita, ela passa essa figura de alguém que não peca, de alguém que está acima do patamar. Mas olha as qualidades da pessoa licenciosa. Olha só, ela vive sem compromisso, não está nem aí. Inclusive, vocês vão concordar comigo, parece que no meio hoje artístico, antigamente não, hoje sim, parece que é bonito dizer que é evangélico. Aí você encontra um montão de gente aí metido com prostituição, Monique Evans, não vou lembrar agora, um monte de gente artista, isso, a Gretchen, dizendo que é evangélico e acha bonito, dizendo que segue o mesmo Deus conosco e não precisa o quê? Renunciar nada. Está joia do jeito que está vivendo. São pessoas licenciosas que pegam a graça de Deus e a transformam em coisa barata. E olha só, qual que é a motivação? Ter prazer em si mesmo, viver para si. Eu costumo dizer, e eu gosto disso, que uma das maiores façanhas que o Evangelho fez em nossa vida foi nos libertar de nós mesmos. E gente, como é difícil isso, hein? Você considerar o outro maior que você. Gente, eu sei que tem bastante igreja aí que se preocupa pra caramba com Satanás e outras coisas. Eu confesso a vocês que talvez um dos maiores inimigos nossos somos nós mesmos. O nosso renunciar a nós mesmos. Mas quando eu vejo Jesus falando que se alguém quer segui-lo, negue-se a si mesmo. Como é difícil você considerar o outro maior. Como é difícil você deixar a sua zona de conforto para ir atrás do outro. Seja carona, seja o que for, como é difícil nós renunciarmos a nós mesmos. O licencioso não, ele faz o que é melhor para ele, ele titula cristão. Dá uma olhadinha, alguém lê para mim por favor, Tito 1,16, lembrei desse versículo e eu acho ele muito bom. Não é um Filemão, Hebreus e Tiago. Aí, Gil, na ponta da língua. Não é o nosso texto-chave, mas dá uma olhadinha o que diz. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Lê de novo, por favor, Gilson. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha, gente, que versículo interessante. No tocante a Deus, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem com as suas obras? Negam. O pessoal fala, viu, a conduta de vida que você leva não condiz com o que você fala, que você crê. É o cara licencioso. E olha a mudança, não são necessários. Mudar para quê? A conta já está paga. A mensagem que ele ouve o tempo inteiro na mente dele é: relaxe, Deus existe para você.
Ou seja, você escapou da religiosidade, aonde você tem as suas normas em cumprir regras para agradar a Deus. Agora o seu Deus é você mesmo, ou eu mesmo, ou nós mesmos. O nosso Deus somos nós. Nós cumprimos aquilo que é bom para mim. E olha só, gente, a tendência aqui já muda. É graça sem verdade. Tudo é graça. Inclusive outro dia eu vi meu irmão conversando com um rapaz, ele falou uma coisa que eu falei: rapaz, sabe o que é verdade? Não existe amor fora da verdade. Tem gente falando: não, Jesus era amor, Jesus não estava nem aí com doutrina A, doutrina B, Jesus negociava doutrina porque Jesus é amor. Mentira, gente. Não existe graça sem verdade, amor fora da verdade. Inclusive você vai ver que a Bíblia diz, aquela passagem do jovem rico, que Jesus o amou. Jesus o amou, e Jesus foi sincero com ele. Vende tudo que você tem, Jesus dizendo para ele que ele precisava ter Deus em primeiro lugar na sua vida, e entrega aos pobres. Você vai ver que aquele jovem, ele vira as costas e sai triste. Jesus não vai correndo atrás dele: viu, vamos repensar, esquece isso que eu falei. Não, Jesus não negocia princípios com ele. Jesus o amou. Você vê que Jesus, ele fica de uma certa maneira triste, mas Jesus não negocia princípios com ele. Então não existe graça sem verdade. E o resultado disso? Esterilidade e insubmissão. Esterilidade, o que é isso? Não gera vida. Uma pessoa licenciosa não consegue gerar vida, não alcança ninguém, não trabalha ninguém. Você olha para a vida da pessoa, também não chama a sua atenção, porque não tem testemunho. E geralmente são pessoas insubmissas. Tenta aconselhar uma pessoa licenciosa para viver embaixo da graça de Deus, você vai ver a dificuldade. Você vai chegar à seguinte conclusão: perdi tempo, não dá. Tudo que eu falo dá desculpa. Tudo que eu tento falar para esse cara licencioso dá desculpa. Não, esquece. Inclusive ele até chega a dizer que eu estou perdendo tempo na igreja. Uma pessoa licenciosa. Gente, não tem jeito. Todos nós, e eu estou no pacote mais do que qualquer um aqui. Qual dos dois? Não precisa responder não. A gente tem mais tendência na atualidade hoje? Pode responder para você só. Qual dos dois a gente tem mais tendência hoje? A ser uma pessoa religiosa ou ser uma pessoa licenciosa? Qual dos dois ladrões atrai mais o seu coração hoje? Qual ladrão que você fala assim: puxa vida, eu preciso observar a minha vida, porque rapaz, eu tenho uma certa tendência para a religiosidade, eu tenho uma certa tendência para a licenciosidade. Qual dos dois atrai mais a nossa vida? Dá uma olhadinha nesse vídeo, nesse pedacinho desse vídeo, desse ator, e tenta identificar para mim se esse personagem é um cara licencioso ou religioso. É bem fácil. Graças a Deus que está. É Deus. Vamos agradecer a Deus, né? Porque suas bênçãos estão chovendo sobre mim. Espera, isso não é chuva. Bruce, por favor, não faça isso. Sabe que tudo que acontece tem uma razão. Eu não preciso. Isso é um clichê. Isso não serve para mim. Agora eu posso numa mão com dois voando. Eu não tenho passo, eu não tenho mão. Deus levou meu passo e minha mão. Tá, entendi. Então Deus está te perseguindo, é o que está dizendo? Não, ele está me ignorando completamente. Ele está muito ocupado dando para Eva tudo que ele quer. Que ótimo, Senhor. Mas errou o alvo. O poste é aqui. Não briga com ele, a culpa não é do cachorro. Não, a culpa de Deus. Ele controla mal o céu. Tá legal, já chega. Quer parar de se fazer de mártir? Eu não estou sendo um mártir. Eu sou uma vítima. Eu sou um garoto malvado, sentado perto de um formigueiro com uma luva, e eu sou mas ele prefere queimar as minhas anteninhas e me ver acontecer. Tudo bem, querido, eu sei que está zangado. É totalmente compreensível que o Evan fez é cruel e errado. Mas hoje podia ter sido muito pior. Estou feliz que esteja bem. Como é que é? Eu não estou bem, não. Eu não estou feliz. Eu não estou feliz com o emprego medíocre. Eu não estou feliz com o apartamento medíocre. Eu não estou feliz com a vida medíocre. Então é isso que acha que temos? Uma vida medíocre? Não tem nada
você. Comigo? Como poderia ter a ver comigo? É com você. Sempre é com você. Eu quero o pior dia da minha vida com uma porção extra de culpa, por favor. Gente, esse personagem é uma pessoa licenciosa ou religiosa? Quem chuta aí? Quem dá um chute de bico? Você viu a relação que ele tem com Deus? Alguém chuta, gente? Se essa pessoa é uma pessoa religiosa ou licenciosa diante da relação que ele tem com Deus? Ah, não deu para entender o som? Aparentemente vai ser licenciosa. É, isso. Aparentemente, alguém disputa. É isso mesmo, é um cara licencioso. Deus existe para quê? É ele? Isso mesmo, é que o som estava baixo mesmo. Entendi. É isso mesmo, para ele, Deus existe para servi-lo. É igual um monte de gente aí fora, com todo respeito. Você já reparou? Só lembra de Deus quando está agora eu estou precisando de Deus, agora eu vou orar, agora eu estou precisando que Deus faça alguma coisa por mim. Gente que tem um compromisso com Deus, licencioso. Deus não faz nenhuma diferença para ele. E dá uma olhadinha nesse teste que eu fiz aqui rapidinho, vamos lá para ver se a gente pegou a ideia. Reparem nessas frases. Deus é um paizão que perdoa tudo. Isso é característica de uma pessoa religiosa ou licenciosa? Deus é um paizão que perdoa tudo. Cara, não estou nem aí, vou viver ao meu bel prazer. Afinal de contas, está na cruz mesmo. Eu estou fazendo essa explicação porque de fato ele perdoa tudo, mas estou dizendo que essa frase é maliciosa. O cara que fala eu vou aprontar, né? Porque gente, olha só, o pecado na nossa vida, ele é um tropeço, ele não é um estilo de vida. Se eu falar assim, o pecado na minha vida é um estilo de vida, então não tem conversão. Ele é um tropeço, ele ocorre sim, mas ele é um tropeço. Frase número 2, aqui: Deus ama muito mais quem não falta na igreja. Religioso ou licencioso? Certo? Porque na verdade, quem disse que Deus ama muito mais quem não falta na igreja? Inclusive gente religiosa, eu conheço alguns amigos, ele tem uma dificuldade tremenda, porque ele fala assim, puxa vida, eu não falto na igreja, eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo. E rapaz, o cara ali que falta na igreja direto, eu tenho visto uma certa prosperidade na vida dele. A gente não vai entrar na questão aqui do que é prosperidade. E o cara pira, o cara que é religioso, poxa, eu estou seguindo todas as etapas e está acontecendo com aquele outro. E ele sofre com isso. Olha a outra frase aqui, gente. O amor de Deus depende muito mais do meu desempenho. Religioso ou licencioso? Fácil, né? Religioso. A outra aqui: as minhas opções são baseadas na minha satisfação. Pessoa licenciosa. Vamos lá? Tem horas que Deus é injusto, abençoa gente pecadora. O que é? E a última aqui pra gente: Deus perdoou tudo, vamos viver na autonomia. Pessoa, gente, que bom que vocês pegaram bem o conceito. Agora uma perguntinha mais difícil: qual dos dois vai se dar mal na vida? Poxa, a pessoa religiosa ou a pessoa licenciosa? Qual dos dois vão se dar mal na vida? Os dois. Gente, qual dos dois vai se dar mais mal na vida? Pior, aqui é os dois mesmo. Qual dos dois você acha que vai se dar mais, vai ficar mais frustrado no final da vida? Religioso. Eu também acho. Cara, eu concordo com o Justo de todas as etapas. O outro pelo menos curtiu. Agora o religioso viveu embaixo de um jugo tão pesado e chegar no final da vida e não achar nada, é triste mesmo. Alguém vota no licencioso nessa tabela, achando que ele vai se dar
bem pior que o outro. Em contrapartida, então, vamos dar uma olhadinha o que é o Evangelho de Deus. Abre comigo lá em Romanos 3, do 23 ao 26. Olha que interessante que o Evangelho não é o meio termo dos dois, é uma terceira via totalmente diferente. O Evangelho vai na contramão dos dois, não é nenhum nem outro, nem um pedacinho de um nem um pedacinho do outro, é algo totalmente diferente. Do 23 ao 26. Vamos lá, cada um lê um versículo, por favor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Aquele Deus propôs os seus sangue como a expiação mediante a fé para manifestar os vidas dele na sua tolerância e com o pecado anteriormente cometido. Amém. Gente, olha só o Evangelho. Para mim, uma das grandes apresentações do Evangelho de Cristo está em Romanos 3, do 23 ao 26. Paulo vai tratar bastante na carta de Romanos. Mas olha só o que o versículo 23 diz. Diz assim, eu estou lendo na versão NVI, tá? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem que ele está colocando nesse pacote? Todos. Todos. Esse todos é até aquele indiozinho que mora numa ilha distante, ninguém falou do Evangelho para ele? Sim ou não? Inclui bebês ou bebê não? Ó, tomei um silêncio assim. Inclui bebê, gente? Sim. Hã? Legal. Você está querendo falar alguma coisa? Ah, entendi. E é interessante, gente. Eu sei que não é um estudo para hoje, só para deixar os irmãos com uma pulga atrás da orelha. A gente comenta uma próxima aula, porque o assunto é distante. Quando se refere à salvação de criança, se uma criança é pecadora, se essa criança vier falecer na infância, o que acontece com ela? Ou uma criança é inocente, ou existe dois caminhos para a salvação: a inocência da criança e Cristo, ou é impossível ir para o céu sem passar pela cruz de Cristo. É um assunto para um outro dia, requer um tempo, requer uns 40 minutos pelo menos para a gente fazer um bom debate, mas é interessante. Então quando ele fala todos, inclui as crianças, correto? Então são todos, né? Eu tenho lá sobrinhas, tenho filha, já está com 9 anos, mas eu lembro muito bem, a Yasmin quando era pequenininha, se uma criança vier pegar um brinquedo da mão dela, pronto, está marcado para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Se ela puder, ela bate na criança. Pequenininha, o coraçãozinho já é ruim. E você já reparou que interessante? Você precisa ensinar coisa boa para o teu filho, a Bíblia, porque coisa ruim tá na essência, tá nela já, é dela isso. Então quando ele diz todos pecaram, e quando é que aconteceu isso? Na famosa história de Adão e Eva, lembram? Quando Adão e Eva pisam na bola. Interessante que Adão pecou uma vez só, nós já pecamos um monte. Adão e Eva colocam toda a humanidade nesse fracasso. Abre comigo lá em Gênesis 3. Esse é fácil, hein?
3:1. Vamos ler do 1 até o 15, por favor? Cada um lê um versículo aí, do 1 até o 15. Respondeu-lhe a mulher, fruto das árvores do jardim, podemos comer. Então a serpente disse à mulher: certamente não comereis, porque Deus sabe Muita mulher cara era boa para se comer, agradável aos olhos e água desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram conhecimento a E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim em oração do dia. E escolheram Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. chamou o Senhor Deus e disse: Como estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz, porque estávamos de viver me escondeu. Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Este te oprimiu e Disse Adão, a mulher que me deste para comer, ela me deu da árvore e eu comi. disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: quando fizeste isso, irmão, serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo e sobre o teu ventre. Andarás e comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e a tua ferirás o calcanhar. Lê até o 19, por favor, pessoal. E a mulher disse: multiplicai sobre nós, todos dará a luz, filhos, e o que fizer será para o seu marido, e governará. E Adão disse: Cristo veio da descendência, a volta da sua mulher, no mesmo da árvore que eu ordenará, não comesse, maldita a terra, e terá ela a terra durante o dia de sua vida. E você olha o rosto comerá árvore, porque tu és Amém. Pessoal, rapidinho, olha só que interessante Gênesis 3. Então tá lá a serpente, possivelmente esse bicho tinha perna, porque depois um dos castigos que Deus dá é que ela ia rastejar. Então a serpente vai lá, o próprio diabo, e ela encontra uma brecha na conversa de Eva, porque Eva diz que Deus disse que não era para tocar, e na verdade Deus disse que não era para comer. Então o que acontece? A serpente seduz Eva, e Eva, juntamente com Adão, comete o pecado. E olha que interessante, gente. Ajudem junto comigo aqui a lembrar quais são as penalidades que Deus dá a cada um.
A penalidade que Deus dá à mulher: multiplicarei as suas dores. Então, se alguém já teve aqui filho por parto normal e a coisa foi feia, chegando na glória, se encontrar Eva lá, pode pegar Eva pelo pescoço. Eva é o culpado disso aí. Se bem que hoje tem cesárea, né? Hoje facilitou, né, Justo? Né, Justo? Hoje tem cesárea, aí a coisa... Parece que no Brasil 80% é cesárea hoje. Olha que beleza. Mas aí a gente tem também o caso do homem. Qual foi a penalidade que Deus deu ao homem? Ó, trabalhar. A irmã está dando sinal ali, ó. Trabalhar, não tem jeito. O trabalho agora é na base do esforço. Tá bom, obrigado. É na base do esforço. Mas também ele diz assim: maldita será a terra por sua causa. Sabe o que acontece com o pecado? Ele afetou todo o ecossistema. Hoje você adquire uma gripe, não porque você está em pecado, porque você pisou na bola, porque o ecossistema foi agredido. Romanos 8 diz que a terra aguarda que Deus se manifeste para restaurar a terra. Mas Deus dá uma penalidade também para a cobra. Diz que ela vai andar rastejando. Gilson, lê por favor o 3,15. Olha que interessante o 3,15. Eu não sei se você já prestou atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pessoal, dá para entender o que ele está falando aí? Ele está dizendo que vai haver um descendente da mulher, descendente do descendente do descendente do descendente, o qual a cobra, Satanás, vai lhe ferir o calcanhar, mas esse descendente vai, ó, na cabeça dela. Quem é esse descendente? Jesus Cristo, gente. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3,15, Deus está prometendo um Salvador. Vai ter alguém, descendente da Eva, do descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. E aonde é que Jesus faz isso? Naquela cruz. E reparem se Adão não está em nós, mais do que nós possamos pensar. Qual é a atitude de Adão quando ele se esconde de Deus? Deus chega e fala assim: o que aconteceu, Adão? Adão pega e joga a culpa na Eva. Foi a mulher que tu me desse. Inclusive está jogando até no próprio Deus. O culpado é o Senhor mesmo, o Senhor que me deu essa mulher. E quando Deus vai falar com Eva, o que Eva faz? Joga na serpente. Olha como Adão está em nós. Se alguém chega para mim e fala: por que o seu casamento não está bem? A culpada é quem? É minha esposa. Inclusive hoje está tendo manifestação no país inteiro. Por que o país não está bem? O culpado é o governador. A ideia de Adão, a gente faz isso muito bem. A gente sempre pega e joga a culpa no outro. Mas volta rapidamente para mim lá em Romanos, o nosso versículo chave 3, do 23 ao 26, para a gente concluir aqui o nosso tempo. Olha só, gente. Então diz assim, no versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E um pregador famoso chamado Paul Washer, um americano, ele diz que a mais assustadora verdade das Escrituras é que Deus é bom. Em outras palavras, que Deus é justo. Gente, o homem, através de Adão e Eva, pisou na bola, levou toda a humanidade para o beleléu. Agora pare e pensa comigo: o que um Deus bom e justo faz com homens maus e ímpios? Por isso que ele diz que a pior verdade das Escrituras é que Deus é bom e justo, porque um Deus bom e justo, o que ele faz com um homem que é mau, com um homem que está com uma dívida dele? E é geralmente assim. Blaise Pascal usou uma tese que eu gosto muito. Ele diz assim, que quanto maior a pessoa agredida, maior é a dívida. Se eu chuto um cachorro, alguém pode me xingar, arrumar uma discussão com o vizinho, mas se eu assassino alguém, eu posso ficar anos presos. Mas se esse alguém é capitão do exército, a minha pena dobra. E se esse alguém é o presidente dos Estados Unidos,
a coisa complica muito mais, pode dar até pena de morte. Mas e se eu agrido alguém que é maior que o presidente dos Estados Unidos, que supostamente é o homem mais importante hoje da face da terra? E se eu agrido Deus? Qual é o tamanho da minha dívida eterna? Só um presente eterno poderia pagar o preço de uma dívida eterna. Esse é o maior problema da Bíblia. Se ele é justo, como pode perdoar o pecado? Será que o maior juiz de toda a terra vai encobrir o pecado? Como pode perdoar pecado e ser justo? Deixa eu explicar uma tese aqui pra gente. A gente gosta de falar isso aqui, e eu não concordo muito não. Que Deus não usou justiça com nós, e Deus usou misericórdia. Gente, para mim esse negócio está errado. E eu vou mostrar para vocês porque que Romanos 3 diz que Deus usou justiça sim. Dá uma olhadinha. Olha só, o versículo 24, ele vai falar de redenção. O que é redenção? É um preço pago por um escravo, ok? E o versículo 25 vai falar dessa palavrinha bonitinha, propiciação. Não esqueçam nunca mais. Se eu encontrar com vocês aqui 10 anos e vocês falarem para mim o que significa propiciação, eu já vou estar feliz. Propiciação é um sacrifício que satisfaz a Deus. Sabe quando você vai na pizzaria e fala: estou cheio, não quero mais nada? É isso que Deus faz. Propiciação é um sacrifício que satisfaz a Deus, que Deus fica satisfeito. Como Deus então lida com o preço do pecado? Primeiro, existe uma tese aí que diz que os nossos pecados foram pagos para Satanás. Geralmente os adventistas dos sétimos dias defendem isso. Eu não vou entrar em questão por causa do meu tempo, mas gente, isso é bobagem. Deus não pagou nada para Satanás. E como fica então a questão de justiça ou misericórdia? Sabe por que eu falo que Deus não usou de misericórdia diretamente conosco? Porque Deus derramou a ira dele sim. A ira dele que ele tinha contra o Gilson, contra o Adilson, contra todos aqueles que são dele. A diferença é que Deus não descarregou a ira dele em mim e em você. Ele descarregou no Filho dele. Gente, você tem ideia do que é isso? Existe um puritano chamado Feinberg, que ele diz o seguinte, ele faz uma alusão, uma brincadeira, um escrito, um romance, como se o pai e o filho estivessem conversando na eternidade. E ele diz assim, que o pai falou para o filho: você vai descer, eu não vou ter misericórdia de você, eu vou descarregar toda a ira da humanidade em você. E Jesus fala: eu vou por amor a esse que o Senhor me deu. Eu vou descer e eu vou sofrer. Eu tenho certeza, gente, que quando Jesus está no Getsêmani, Jesus não está com medo da crucificação em si, mas de beber, não com medo. Jesus está aterrorizado por beber o cálice da ira de Deus por mim e por você. Gente, dá para ter ideia da Trindade, a eternidade toda junto. Eu costumo dizer que quanto mais tempo você tem com uma pessoa, mais amor você desenvolve por essa pessoa. Por isso que a gente tem 40 anos de casado, quando um falece, sofre muito. Você imagina a eternidade todo o tempo junto, unidas. E naquela cruz Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Simplesmente a Trindade se rompe por amor a mim e a você. E Jesus paga o preço por mim e por você. A justiça de Deus, Deus não pode deixar de ser justo por um minuto e aplicar a misericórdia. Ele aplica a justiça dele só que no seu Filho. E diante disso, gente, eu quero incluir no nosso quadro, para terminar, o Evangelho de Deus. Olha só qual que é o foco do Evangelho de Deus:
Render-se ao amor de Deus, é isso que eu estou dizendo, gente. Entendam, a relação que Deus quer ter conosco, Ele nos chama, é através do amor. Ele teria todo o poder para conquistar através da força. Ele até diz para Herodes: olha, todo o poder foi te dado para me crucificar lá do alto, viu? Porque se eu quisesse, meu pai mandaria uma legião de anjos. E mandava mesmo. Mas Ele preferiu nos conquistar pelo amor. E olha só, qual é a motivação? Viver em Deus e para Deus. E como que acontece essa mudança? O amor de Deus nos constrange. A partir de hoje, o carioca vai mudar. Não é porque ele está com medo de Deus, mas em gratidão do que Jesus fez na cruz por ele. Gente, isso muda todo sentido. Põe isso na mente para você ver. Muda todo sentido quando a mudança acontece na minha vida por amor. Vocês sabiam que por medo você consegue manter uma pessoa no foco por 3 semanas? Por amor não. Quando o amor conquista, ele é capaz de levar cristãos a ser martirizados por amor a esse Deus. Deixa eu correr aqui. E a mensagem que ele ouve na mente: você é filho amado, mesmo diante dos tropeços. E qual a tendência? Olha a diferença: é verdade e graça. Ele não oculta a verdade. E a nossa última aqui, resultado disso: vida frutífera, crescente e multiplicação. Um amor capaz de alcançar os outros. Tão gostoso que você está vivendo, que você quer passar para os outros. E eu encerro, gente, dizendo para nós: qual das 3 colunas eu estou vivendo hoje? O que eu preciso fazer para conseguir enxergar o amor de Deus e viver o verdadeiro Evangelho? Alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente estar orando, estar agradecendo esse tempo e essa aula? Você pode orar para nós, Jesus, por favor? Deus Pai, Deus Pai, nós queremos te agradecer pela que estamos aqui na tua casa, já aprendemos um pouco mais da tua palavra, Senhor. Estamos vendo, meu Pai, esse relacionamento de pai para filho, Senhor. Porque apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, do nosso falar, do nosso agir, tu tens misericórdia das nossas vidas, Senhor, mas também tu és um Deus justo. Nós louvamos por isso, Pai. Louvamos também pelo sacrifício, Pai, Jesus sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Pai, que nós possamos estar em conformidade com a tua palavra. Que nós possamos estar no teu amor, Senhor. Que nós possamos ser legalistas, religiosos, nada, Senhor. Que nós possamos estar mirando a Jesus Cristo como exemplo nas nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer por essa escola dominical que nós aprendemos. Pela ajuda do professor, dos professores aqui presentes, Pai, nessa manhã, no ensino da tua palavra. Capacita, meu Pai, cada vez mais intelectualmente e principalmente espiritualmente no conhecimento da tua palavra. Já jogamos, ó Pai, para nós sair daqui nessa manhã fortalecidos. Que aquilo que nós aprendemos aqui, Pai, nós possamos colocar em prática durante a semana, em nossas vidas e na vida daqueles que não te conhecem. Porque se não for assim, Senhor, nada valerá. Nós conseguimos transmitir àqueles que não te conhecem esse amor derramado por Cristo na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Nada valerá esse sacrifício que nós vamos transmitir, Senhor. Nós te louvamos por tudo. Mais uma vez, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nós te oramos e oramos em nome de Jesus, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados. Hoje para todos sempre. Amém. Encerrado, pessoal.